Gente querida, nós encerramos esse primeiro dia com a conferência noturna do nosso querido professor Mércio Pereira Gomes. Professor Mércio é nosso, HCTE, é antropólogo, é indigenista, é escritor, foi presidente da FUNAI, é alguém assim que tem muito a nos dizer no contexto desse congresso que a gente está fazendo. E eu queria agradecer, Mércio, o seu aceite ao convite, né, que foi feito, e a resistência, que agora é dele também, para estar aqui nesse calor humano. Queria te agradecer muito, Mércio. O professor Mércio foi coordenador do HCTE, e está aqui, continua nos doando da sua experiência, as falas do Mércio realmente são muito preciosas, é muito conteúdo, é muito conhecimento. Então, eu adianto para vocês que esse encerramento ele vai nos fazer sair daqui diferentes, mais ricos um pouquinho. Muito obrigada, Mércio. Muito obrigado, Mayra. Obrigado a todos por estarem aqui. Muito feliz de estar aqui nesse momento em que o HCTE continua com a resistência de sempre, com uma capacidade de sobreviver, que parece ser uma das características principais do brasileiro, sobreviver. E dos índios também. Eu fico feliz que nós temos a Mayra, toda vez que eu vejo a Mayra, eu penso, Mayra, você é uma heroína, você segurou o HCTE em momentos muito difíceis, durante muito tempo, você e o José Antônio, e agora com a Kátia Gorini, em momentos que precisava de uma pessoa com lucidez e com a resistência e com a capacidade de ver as coisas, com amor no coração para segurar esse experimento educacional, cultural que é o HCTE. O HCTE é uma sementinha do que devia ser a universidade. A universidade devia ter uma epistemologia variada, com capacidade de atingir todas as chamadas ciências exatas ou não exatas. Estava conversando aqui com um colega sobre isso, quanto é que é exato, quanto é que não é, em relação às outras ciências. Essa é uma sementinha que vai dar de tudo. E teve os seus momentos altos e teve os seus momentos baixos, teve heróis que criaram isso, pessoas que pensaram isso. Quem não sabe toda essa história, e alguns aqui tem poucos que estão desde essa época, eu também sou novo, mas como eu fui coordenador, eu tive muita relação com as primeiras pessoas que criaram isso, com o Pinguelli, com o Luiz Fux, Luiz não, como era o nome de Fux? Saul Fux, maravilhoso Saul Fux, a Luiz Teixeira, várias pessoas que criaram esse troço aqui, o HCTE, pensando que as ciências, as engenharias, as ciências da física, da matemática e da química precisavam de pensar o mundo. E a nossa tarefa aqui é de ajudar as pessoas a pensar o mundo de um modo mais amplo, né? Então, por isso é que tem uma variedade tão grande de gente de várias áreas. É uma pena que a matemática tenha desistido e que a COP também. Acho que eles não entendem a importância ainda disso, houve algumas mudanças. Depois da morte do nosso querido Pinguelli Rosa, ficou um pouco mais difícil de ter esse contato, né? Vale a pena pensar no Pinguelli Rosa e no quanto que ele nos ajudou a manter o HCTE e ter uma base. Nós temos que ter uma base que seja tanto de ciência, que as pessoas acreditem na ciência, quase que nem uns positivistas de antanho, acreditem que diz verdade, e ao mesmo tempo que duvidem, pelo amor de Deus, né?
Duvidem. Teve gente que diz que eu sou da dúvida, e quando chegou a Covid, ninguém pensou na dúvida. Não, aquela vacina é a melhor coisa. Agora está todo mundo repensando se devia ter se entregue tanto de coração como se entregaram aquela coisa. Então, se o HC tivesse pensado, o HCTE teria dito, olha, tem outras possibilidades, porque o mundo tem outras possibilidades, e a ciência não é uma coisa fechada, né? Isso aqui a gente tem que pensar. O HCTE é feito para duvidar, como dizia o Wilhelm Flusser, porém não duvidar loucamente, não duvidar da dúvida. Basta você só duvidar da realidade. Não duvide da dúvida, porque aí você cai no buraco sem fim, nessa coisa nihilista, que não cabe o Brasil ser nihilista. O Brasil só pode ser esperançoso. Aliás, toda a América Latina, que é o lugar do mundo onde o mundo pode se resolver ainda, depois de todos os problemas que o mundo tem por aí. As experimentações nossas e políticas e culturais são muito mais importantes do que essas outras coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. Eu, quando pensei o convite da Mayra, que muito fiquei honrado, e vi o título, A Queda do Céu, eu tinha lido esse livro e escrito várias coisas sobre os Yanomami no começo deste ano, contra o que eu achei que era muita, estava jogando os Yanomami numa situação irreal, de que os Yanomamis estavam se acabando, que tinha havido tantas mortes e não sei o quê. Esse livro é um livro maravilhoso, é um dos 10 melhores livros de etnografia do Brasil. Ele foi escrito por um francês chamado Bruce Albert e por um índio chamado Davi Kopenawa, que é Yanomami. E a história desses dois está aí dentro desse livro, A Queda do Céu. É uma história de um jovem antropólogo francês que tinha tudo para ser um pernóstico, estruturalista, levi-straussiano, que, quando chega no Brasil e vê a coisa acontecendo, vê as dificuldades dos índios com aquela estrada que chama-se, que ia cortando aquela região do norte, tinha a Transamazônica e tinha uma que pela cúpula, que pegava os estados mais ao norte de Manaus e do Amazonas. Tinha um nome também, que eles achavam que ia fazer uma estrada que atravessasse, etc., toda a Amazônia para poder... Não, lá em cima, que pegava o norte do Amazonas, vinha do Amapá e cortava por dentro e atravessava Roraima, que é exatamente onde está a terra indígena Yanomami, aí descia para o lado até chegar na Colômbia. Não, 319 é outra estrada, atravessa por dentro da Amazônia, é uma outra. Isso foram os militares que fizeram, que era para integrar a nação, etc., e para povoar, porque estava vazia, se dizia, não levando em conta os índios. Então, houve muita coisa. Os Yanomamis é um povo tão especial e tão diferente. Eles têm uma população muito grande, tiveram essa população, mantiveram essa população, não tinham relações com ninguém, todo mundo achava os Yanomami esquisitos, os Aruac, que é o povo cuja fala é a mais conhecida, que vem lá das grandes ilhas do Caribe, e os caribenhos, e todos que falam essa língua caribe, e o Yanomami não é nada disso. Quem são esses Yanomami que moram no rochedo de Roraima, na região que divide o rio Orinoco do rio Amazonas? Esse jovem veio e começou a tentar trabalhar. Ele veio com a dedicação de aprender a língua, e com todas essas dificuldades da FUNAI, dos militares, de brasileiros, de ONGs que estavam começando, e ele, assim, meio tentando compreender esse mundo, um francês tentando compreender esse mundo diretamente lá de Roraima. E o jovem Davi Kopenawa era um indígena, um índio Yanomami, que tinha sido virado órfão, foi parcialmente criado num posto da FUNAI, por isso é que ele aprendeu bem o português, e durante um certo tempo se vestiu assim como um Yanomami que queria ser um branco brasileiro civilizado. E aí até que chega o ponto, na relação, que ele diz, não, eu não quero ser isso, eu quero ser Yanomami, eu quero voltar a ser
a viver numa aldeia até o meu chabono, que são aquelas casas Yanomami, que como se fosse uma cobertura grande, que as redes são colocadas dentro, mas que não fecha completamente, né? Uma aldeia é um grande espaço, como se fosse uma latada grande ao redor, né? E no centro tem uma arena que é onde, ritualisticamente, eles vivem. Essa amizade foi um negócio tão bonito, e eles fizeram esse livro maravilhoso. O Bruce Alberto, ao longo do tempo, escrevia uns artigos meio antropológicos, etc., dentro da disciplina, mas aí essa amizade produziu esse livro maravilhoso. É um livro grande, que conta uma epopeia, a luta dos Yanomami na sobrevivência. E vocês sabem o quê? Os Yanomami sobreviveram. Então, todo esse medo de que os índios não iam sobreviver, de que os Yanomami estão se acabando nada. Os Yanomami duplicaram a sua população de 2010 para cá. Em 10 anos, 13 anos, eles duplicaram a sua população. Apesar de mortes de infantis e muita alta, o índice de morbidade infantil muito alto. Mas sobreviveram. E isso a gente tem que começar a pensar disso. Eu queria começar com essa história. O céu, a queda do céu é um dos mitos dos Yanomami, de que quando a terra está muito mal, ela produz alguma coisa que o céu pode se despencar de lá. Então, é como se fosse uma escatologia, o mundo vai se acabar. Escatologias muitos povos indígenas têm. Os Guarani aqui do Mato Grosso, os Caiová e os Nandeva, têm uma escatologia de que, um mito escatológico de que o grande tigre, alguns antropólogos chamam de tigre, mas, na verdade, é um jaguar azulzão, um azul escurão, vem e vai comer as pessoas da terra e diminuir a sua possibilidade de viver, de tão sofrido que estão. Tem povos escatológicos e tem povos de esperança. Acontece que eu virei antropólogo de povos de esperança. Está fazendo agora 40 e... Eu nem digo isso direito, porque toda vez que eu digo, a Maria Malta diz: epa, eu nem tinha nascido, pelo amor de Deus, mestre. Ela tinha 3 anos quando eu fiz o PhD e não tinha nascido quando eu fiz pesquisa aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos. Então, eu estudei um povo que primeiro foi os Guajajá, depois os Guajá, que é um índio caçador-coletor, que acha que, quando as pessoas morrem, vão para o céu. E lá no céu tem os que já morreram, que vivem assim como se fosse num paraíso. Você fica pensando, quem diabo instituiu essa ideia de que tem um paraíso? Que tem Iuacatu, que é o céu bom, o céu maravilhoso. E lá, as pessoas que, por espírito, por um ritual que não tem maconha, não tem álcool, não tem tabaco, nenhum estimulante para você pensar que subiu para o céu. Eles sobem para o céu. Entram numa cabana escurinha que faz tchu. Aí eu escuto de fora um barulho. Tchu. Daqui a uma meia hora desce a pessoa e diz que esteve no céu e vai passar transmitir a água, os eflúvios que recebeu dos velhos que estão lá vivendo em liberdade, em alegria, para que os viventes, para ajudar as criancinhas, as mulheres levam os seus filhinhos para serem abençoados, por assim dizer. Então, eu não acho que o Brasil, que o céu vai cair no Brasil. Então, essa metáfora eu deixei assim de lado. Eu quero louvar aqui, primeiro, a amizade desse antropólogo e desse indígena, que fizeram um livro maravilhoso e que vai ficar na história do Brasil como um livro feito por alguém que aprendeu aquela língua, o outro que tinha conhecimento da língua portuguesa bastante bom, e que esse francês conseguiu levar adiante uma história que é uma espécie de pequena epopeia do Compenal, representando a grande epopeia, que é a sobrevivência dos Yanomami. Este é o que eu sou. Quem me conhece sabe que eu só penso que o mundo vai ficar melhor. Seja em que desgraça esteja, o mundo vai melhorar. Então, a queda não é do céu. A queda é a vinda, só se for o paraíso que está descendo aqui entre nós, depois que passar o calor, naturalmente. Então, eu sinto uma vontade de dizer isso.
agora que eu vejo mais um cienciário acontecendo, com as dificuldades que aconteceram aqui, mais um grupo novo de alunos que decidiram estudar de novo no HCTE, jovens professores que aqui estão e que vão continuar, ex-alunos que voltam para poder dar uma ideia, dizer, demonstrar o seu carinho e a sua atenção para com esse programa. E eu me congratulo diante disso. Então, essa é a minha primeira questão que eu queria falar. A outra que eu gostaria de falar, demonstrando esta visão de que o Brasil vai melhorar, é que ele vai melhorar porque é necessário, porque é inevitável. Eu escrevi um livro que dizia assim, o Brasil é inevitável, o Brasil é inevitável. Não é possível do Brasil piorar. Você pode sempre achar que é como assim, dá aquela seca, aí o rio enche menos, aí passa um período, e depois ele volta, vem uma tempestade de água e o rio se enche de novo. O Brasil tem uma história e tem uma missão a cumprir nesse mundo. Vários filósofos que já vieram ao Brasil e brasileiros que se imiscuíram, se emergiram. É emergir, né? Emergiram na cultura e na raiz brasileira. Sabe que tem alguma coisa dentro do Brasil que tem uma excepcionalidade. As pessoas tentam ver o que é, que coisa é do caráter brasileiro. Muito na década de 50 e 60 dizia que era um caráter, como é que se diz? A palavra do Sérgio Buarque de Holanda, cordial, que o brasileiro era cordial. Várias tentativas de explicar por que o Brasil consegue juntar judeu e árabe numa mesma rua em que trabalham. Por que consegue trazer japoneses e, em uma geração, a gente misturar sushi com feijão? Por que os japoneses conseguem, isolado, que pensa o seu mundo dentro de si, se imiscuem de novo no Brasil e fazem parte fundamental desse país e que só olham para o passado porque eles têm obrigação de se definir como alguma coisa? Que país é esse que fez essa mistura toda e consegue dar sentido a essa mistura? Qual é essa mistura que fez e que sentido é que faz? Então, antropólogos, história, todo mundo vive tentando pensar nisso. Por que o Brasil tem um potencial que a gente sabe que tem e que ainda não se realizou? Darcy Ribeiro, que foi uma pessoa com quem eu tive muito contato e amizade, sempre pensou nessa história que o Brasil tem uma coisa a realizar. O Brasil tem uma teleologia, quase como o fim do mundo vai ser quando o Brasil der certo. Mais ou menos assim. Ele falava, quando acabar o mundo, aí o Brasil dá certo. Quando tiver para acabar o mundo, aí o Brasil dá certo. Então, a gente tem que ficar lutando por isso, que o mundo tem os seus problemas e o Brasil tem os seus problemas. São muito difíceis a gente estar aqui como professores e alunos de uma entidade como a UFRJ, pensando que estamos vivendo bem quando olharmos um pouco o Rio de Janeiro, vemos o caos que está o Rio de Janeiro, e vemos o caos que está em outras partes do Brasil, vemos o sofrimento das pessoas, vemos uma certa estagnação econômica, vemos várias coisas que parecem nos dizer, não, o Brasil não vai dar certo, tampouco, que é uma das características do brasileiro, né? Mas eu quero aqui distinguir esse ponto de que nós temos que continuar pensando e lutando. Daí é que o título que eu dei para essa palestra é Faça chuva ou faça sol, plantaremos. Aí eu queria ver aqui o terceiro ponto, é sobre a nossa universidade, sobre o dever de ser professor. Eu já sou professor, com licença da Maria Malta, desde 1977. Portanto, são 46 anos que eu sou professor. É muito tempo, pouca gente tem essa coisa, a gente está dando aula.
É claro que eu gosto muito de dar aula e é claro que eu gosto muito de estudar e de trabalhar. E é claro que eu tenho um sentido de que, se eu tenho alguma opinião própria sobre alguma coisa, existem outras opiniões que merecem também ser destacadas e devem ser estudadas, então, debatidas. O que o HCTE faz é prover essa possibilidade. Quando eu dava aula de antropologia, eu tinha que dar uma espécie de roteiro sobre o que é antropologia, porque a pessoa ia se formar em antropologia. Eu não dou roteiro de antropologia para as pessoas se formarem em antropologia aqui. Eu dou roteiro para a pessoa pensar as várias possibilidades que existem sobre temas que são antropológicos, mas que se misturam com econômicos, mas que se misturam com psicológicos, mas que têm a ver com história, têm a ver com arte. Estou vendo aqui a minha querida lá, bater na cabecinha dela, que fez uma tese de doutorado sobre a arte do Rio de Janeiro de escrever, como é que chama? Grafites literários, que título lindo. Ela descobriu que está cheio de grafite aí, as pessoas tentando se comunicar no meio do caos da cidade do Rio de Janeiro, desde aquele grande profeta, a gentileza e demais, as pessoas fazem. Como é que existem essas trocas de informação que talvez daqui a alguns anos, a não ser que tenha um vulcão aqui vire Pompeia daqui a 1000 anos. Não virará Pompeia. Então, alguma vez vão se apagar esses grafites e a Ana Prado conseguiu fazer uma tese que tenta buscar, mapear e levar e encontrar a razão simbólica de carioca estar fazendo grafites de toda espécie, pequenas poesias, pequenas histórias, muito menos do que, assim, trazendo da sua alma a poesia que existe dentro do carioca, o carioca perdido nesse mundo. Então, ser professor, para mim, e isso é uma tarefa do HCTE também, porque, já que o HCTE não sabe para que serve, ele serve para deixar as pessoas pensarem, para fazer com que as pessoas pensem, e encontrem os seus caminhos. Não tem um caminho a ser dado pelo HCTE. Isso talvez seja um pouco de responsabilidade. Isso também é um pouco porque as ciências duras que antes nos patrocinavam meio que se retiraram. Mas nós não podemos perder essa veia de que a gente não sabe o que é, porque ninguém nos dá esse valor suficiente para a gente dizer, olha, nós somos os epistemólogos da UFRJ. Gostaria que a gente pudesse dizer isso. Mas os filósofos não vêm para cá para dizer, aqui tem uma epistemologia, que é uma epistemologia de várias raízes, gente pensa assim marxisticamente, outros pensam culturalmente, outros pensam que nem a sociedade, etc., e em dúvida, põe muita dúvida sobre tudo, e às vezes se perde na dúvida e cai no buraco negro que é a dúvida da dúvida do Wilhelm Flusser. Não caiamos nesse buraco negro. A gente tem que ter a responsabilidade de pensar que, na dúvida, a gente tem que encontrar a saída. Ao colocar alguma coisa na dúvida, que é fundamental para a gente pensar o mundo, tem que tentar, a dúvida só existe para você tentar descobrir o que é. Você só duvida porque alguém falou e você não acredita, mas você tem que buscar. Você tem que responder a isso, né? Então, também é um caminho difícil, e aqui a Mayra sabe muito bem, meus colegas que deram aula nos últimos anos aqui, o quanto é que existe de conflito entre professores sobre qual é a melhor dúvida que existe, qual é a melhor epistemologia, qual é aquela que pode direcionar melhor as pessoas a pensarem melhor aquilo que está interessando essa pessoa, aquilo que pode dar de importante, a contribuição que ele vai dar sobre determinado tema, que nasce da sua cabeça, da sua experiência. Poucas universidades têm essa coisa a dizer, é da sua experiência de vida, daquilo que, às vezes, está desde a sua infância, aquele negócio que você pensou nisso, nunca parou de pensar, mas onde é que eu vou fazer a literatura? Não, eu vou fazer isso não sei aonde. Não, aqui tem esse espaço, e esse espaço tem que ser trazido à tona, reconhecido. A universidade tem que entender melhor essa experimentação epistemológica que existe aqui. Aqui precisa também
todos os alunos deviam ter uma aula que, num certo momento, a gente tentou dar, não sei se a Mayra conseguiu também fazer isso. Bom, era cada um dizer o que é que estava fazendo, cada um dos professores. Eu acho que essa aula ainda existe, não é, Mayra? O professor vem e diz o que é que acha, qual é a sua experiência, bababá, como é que vê esse problema, como é que vê não sei o quê. Né? Esse é o básico, né? De todo mundo ter. Mas eu acho que também deve ter alguém que saiba ensinar as variedades da epistemologia, para você ter consciência também disso. Isso nascer, aquela coisa de saber, bom, tem esse lado aqui, tem esse outro, tem esse outro, tem esse outro. Talvez num desses é que você possa entender, que é assim que você vai compreender. Você vai compreender que a história e a estrutura estão batendo cabeça um com o outro, e às vezes estão dando passe um para o outro. Você tem que pensar o mundo como uma estrutura ou como uma máquina, mas o mundo também como uma história, como um desenvolvimento, como uma coisa que não é que está aí desde o seu início. Esse negócio do Big Bang, outro dia eu vi um filósofo escrevendo que o Big Bang e os cosmógrafos que descobriram que o mundo tem uma temporalidade, o mundo não está parado assim que nem uma máquina, como a mecânica de Newton pensava. O mundo tem um nascimento, se tem um nascimento, tem uma história, e essa história continua. E tem físicos que dizem assim, talvez em outras épocas, no início, a tal lei da física não teria funcionado, porque ainda não tinha tais elementos para funcionar, ou ainda não tinha nascido tais forças entre as 4 ou 5 que supõe-se ter agora. Então, há uma história também. Se o mundo é uma história, se o mundo físico é história, imagina nós. Então, nós somos uma estrutura também. Você pode acreditar que os nossos comportamentos têm um certo padrão. Você não espera que a pessoa enlouqueça numa sala de aula. Quer dizer, de propósito, porque ela, às vezes, enlouquece sem querer, mas de propósito. Você sabe que não pode ter uma estrutura do que é a sala de aula. Mas há um desenvolvimento também, né? Nós não estamos fechados em nada, nós temos a consciência de que o mundo muda, de que o mundo está em transformação, ao mesmo tempo que ele está tentando se segurar também. Isso é ciências humanas e sociais, mas isso também é física. Já pensou um negócio desse? Estava pensando aqui com ele e ele dizendo assim, tem que ter uma unificação. Está aí a unificação. É quando você souber que a história a história do mundo, os cosmógrafos estão mostrando que existe uma história, e que essa história talvez tenha até uma memória de si. Aí eu já vou entrar numa outra loucura, que é um inglês chamado Rudolf Sheldrake. Você já ouviu falar em Sheldrake? Hein? Estamos mortos? Campos mórficos, exatamente, que beleza. Estamos ladeira abaixo. Os campos mórficos. Lindo isso, né? Esses campos mórficos. Você pensar que aqueles cachorros aprenderam porque uns cachorros foram treinados na Inglaterra e os da Austrália aprenderam e melhoraram o tempo de resolver um problema? Vocês sabem o que é campos mórficos? Então, vou dizer aqui porque a minha querida Lucinha está dizendo que não sabe. Então, eu vou dizer para ela. Esse sujeito chamado Rupert Sheldrake, que é um inglês mais ou menos com 75 anos, 80 anos, eu acho. Ele é amigo de um outro amigo, ele é amicíssimo, eles eram amigos de infância, o Peter Fry. Peter Fry é um grande antropólogo inglês que mora no Brasil e é meu amigo, e a gente se junta com um grupo de amigos uma vez por semana lá em casa para discutir coisas. Eles são amigos muito próximos. Nós descobrimos Rupert Sheldrake por outros motivos, esse grupo de trabalho nosso. Mas aí o Peter diz, olha, mas vocês estão falando do Sheldrake, do Rupert? É dele. Ué, é meu amigo de infância. Então, de repente, a gente ficou amigo e agora ele vai, agora no dia 2 de dezembro, ele vai dar uma palestra, sabia? Já receberam? Eu vou mandar para vocês esse negócio da palestra dele, do Rupert. Então, esse rapaz muito inteligente da Universidade de Cambridge, como o Peter Fry, começou a dizer umas coisas estranhas, mal terminou o doutorado dele em Cambridge, ele foi também com esse negócio de, e tal, vou descobrir a sabedoria, e foi morar uns anos na Índia, né?
Naturalmente, não descobriu a sabedoria, mas descobriu algumas coisas que os indianos, que ajudam os indianos a pensar, que ele transformou nessa... e que viu que existe em outros espaços humanos e com animais, que ele chamou de campos mórficos, sorry. Morphic fields. Exato. Que é o seguinte, que é um pouco assim como essa coisa de transmitir o pensamento, né? Ele diz assim, quando você está assim, num canto assim, isolado, parado de costa, de repente você sente que alguém está olhando para trás para você e você olha, alguém está olhando para trás? Como é que isso se dá? Ou pensa que você, de repente, pensa alguém, aí toca o telefone, ou alguém está falando para ti? Como é que isso se dá? É coincidência? Ou até coisas mais... sua mãe adoece, aí você... Minha mãe adoeceu, ligou. Minha mãe está doente. O que é isso? Como é que se dá? Então, ele tentou, como um cientista, um biólogo bem acreditado, ele tentou demonstrar que os animais têm isso. Aí começou a fazer essas experiências de o cara que tem um cachorro, vai, quando dá 5 horas, o cara pensa, vou para casa. Aí o cão se levanta e vai lá para fora. Faz o hábito de que vai recebê-lo. Aí, várias experiências, assim, tipo milhares de experiências, porque o inglês adora fazer isso, e todo mundo se entrega a fazer isso numa boa, se inscreve e cuida dos seus cachorros para fazer isso. Para demonstrar que o cachorro tem alguma coisa, que são como esses campos mórficos, dizemos assim, como uma onda que você ainda não reconhece qual é a razão dessa onda, como é que ela se espalha, que chega na outra pessoa e transmite alguma coisa, né? Então, esse é um avanço. Esse é um avanço que, se você tentasse fazer numa universidade, só podia ser no HCTE, meu bem. Ninguém ia aceitar um negócio desse. Então, o Rupert Sheldrake está vindo aí. Ele já veio para o Brasil umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que ele tem um fã-clube por aqui, não é? Você é fã-clube dele? Não. Mas ele tem... O Ale certo. O Ale, o nosso querido... Esteban também frequentava, saudades do Esteban, né? Então, esse é o HCTE que nós precisamos ter fé e esperança, e que um dia vai florescer mesmo, e que as pessoas que estão aqui, que seguram essa onda aqui, contra todas as diversidades, são pessoas que têm alguma coisa que movimenta elas. Às vezes eles sabem o que é por causa da minha carreira, eu tenho que fazer isso. Sim, senhor, você tem carreira, tem que fazer isso pela carreira. Mas isso não é suficiente, você tem que ter uma mão por uma causa. E essa causa é importante, porque aqui você pode discutir coisas, você pode fazer perguntas bobas, que tem bobas do ponto de vista de qualquer outro departamento normal, que a pessoa escuta. Que bobeira é essa? Talvez essa bobeira tenha algum sentido, né? Porque sempre tem algum sentido nisso tudo, né? E aqui é esse cantinho que merece ser festejado todo ano por esse cienciário, não como uma queda, mas como uma elevação para o céu. Ok? Muito obrigado. Mércio, inspiradora a sua fala, e eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade de estar falando com ele. Então, aproveitem o professor Mércio aqui. Aula, viu? Pois é. Vamos lá, gente. Embora sejam poucos os alunos hoje em dia. Eu acho que esse é o seu, esse pode ser o meu. Boa noite, professor Mércio, um prazer. Obrigado por sua fala esperançosa, né? Acho que é uma... não a queda, mas a elevação, né? E, sim, Mércio, eu sei que você tem uma trajetória ligada à questão indígena. Eu sou professor da Escola de Belas Artes há 12 anos. Pouco tempo eu reingressei novamente na academia, depois de muitos anos,
me sinto cansado assim com relação ao ofício de professor, na estrutura que se apresenta de trabalho, né? Não estou no centro das ciências exatas, né? Como você mencionou, o não aporte das ciências que vocês tinham aqui, né? Eu tive... E eu fiz meu doutorado na Unirio em memória social. E eu usei a obra de um artista, o Franz Krasberg, que utilizou os vestígios da floresta, né? E a questão da memória, arte e memória. E tive uma liberdade também de poder produzir o meu doutorado em forma de relato, porque o meu orientador era das letras e era um poeta. Então, de uma certa maneira, me deu essa liberdade dentro de um aspecto da academia. E dentro dessa trajetória do Franz Krasberg, ele teve um momento nos anos 70 que ele foi ao Rio Negro fazer uma expedição, e ele criou lá um texto junto com um crítico de arte francês, o Pierre Restanier. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu preciso conhecer aquele Amazonas que eu não conhecia. E eu fui há um ano atrás. E tive a oportunidade de ter um encontro. No primeiro encontro, eu fiz um contato com uma pessoa que tinha trabalhado com vídeo com os indígenas, né? E me colocou em contato com uma liderança que ia ter um encontro, primeiro encontro de mulheres do Médio Rio Negro. Então, estava eu lá, Médio Rio Negro, depois de 2 dias, né? Que poucas pessoas fazem esse trajeto de 2 dias. E aí, um ano depois que eu estive lá, eu vejo essas notícias que não chegam até aqui, no sul do Brasil, sobre esse declínio da água, né? Então, eu queria trazer um pouco essa questão, porque é uma questão que tem um impacto muito... que a gente não tem noção desse impacto nas comunidades que habitam aquela região. Então, eu queria meio que manifestar isso, né, assim, em forma de diálogo com você. Depois de um ano que eu vou conhecer, né, eu estou com 61 anos, aos 60 anos eu conheço o Amazonas, e um ano depois essa água baixa de uma maneira impressionante. Então, eu queria compartilhar isso com você. Muito obrigado. É um grande pensamento sobre a coincidência de você ver em pouco tempo o rio Amazonas baixar. Mas deixa eu dizer aqui para vocês, para contrariar algumas pessoas, talvez a maioria, que não acredita nada disso de aquecimento global, tá bem? Então, eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu, é o que acontece dentro da natureza, com as forças que há atualmente, esse negócio do El Niño, que já está sendo descoberto por que aqui em alguns lugares chove tanto e outros não chovem, onde é que vem esses ventos do Atlântico, que se junta com os ventos do Pacífico, etc., etc. Eu já vi muitos rios também. Eu estou nesse ofício, a primeira vez que eu fiz pesquisa foi em 75, no Maranhão, e eu vi muitas coisas acontecerem assim. Eu vejo mais inundações, não é? O que mais, digamos, impacta as pessoas, de repente vem uma inundação e inunda cidades inteiras. Essas cidades do Maranhão, ali dos rios Mearim, Pindaré, do rio Itapecoru, quando eles enchem, eles enchem muita coisa, porque a floresta foi devastada no Maranhão, nesses estados que receberam mais a influência grande desde a década de 50 de imigrantes, e depois, desde a década de 60, das grandes fazendas que os militares apoiavam para o campo. Então, as inundações são maiores. Mas esses negócios de secas também acontecem, e as pessoas sabem disso, mais ou menos, não é? O jeito de sobreviver, eu acho que você devia só se sentir um pouco triste, mas daqui a pouco vai chover, meu irmão. Talvez não chova esse ano com a mesma coisa, mas se você voltar, se Deus quiser, daqui a um ano, você vai encontrar o riozão cheio de novo para a sua felicidade. Que é impressionante a gente estar no Amazonas, né? Aliás, a temperatura está igual a da Amazonas aqui agora, né? Quando você entra assim uma região de uma floresta que está quente, é um troço. E esses rios imensos, essa água maravilhosa, como é que um troço desse existe, né? Você imagine no começo, quando chegaram
os primeiros imigrantes lá, vendo os índios com casas, ao longo de todo o rio, tinha dezenas de aldeias indígenas que conseguiam criar tartarugas e jabutis nessas coisas, que conseguiam ter mais do que 2 safras de milho ou de mandioca, porque estava exatamente o rio Amazonas também é que nem o Nilo, solta uma água que fertiliza as várzeas dos rios, né? É muito maravilhoso, é bom que você trazer isso, me deixa um pouco pensativo de voltar lá. Eu fui durante muito tempo conselheiro de uma dessas associações de Manaus e que cuidava exatamente do Médio Rio Negro. E quando eu fui presidente da FUNAI durante 3 anos e 9 meses, eu visitei todas essas terras indígenas. Assim, foi uma experiência assim que eu ainda nem comecei a escrever sobre isso, sobre o que é você chegar numa aldeia ticuna, o que é você chegar numa aldeia xerente e as pessoas dizem, vou te batizar. Aí você fica nu e ele joga você no rio, depois atravessa você e leva para não sei o quê. Só porque você era presidente da FUNAI. Tem umas coisas assim. Mas, enfim, é muito emocionante a Amazônia. Então, eu aconselho você a não ficar deprimido, só um pouco triste, porque daqui a 1 ano vai ter água bastante. Lúcia... Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Eu acho que eu consigo, mas eu acho que eu consigo fazer. Senta aqui, então. Oi, Mércio, querido, suas ideias sempre muito interessantes, né? A Mayra fez uma mágica de juntar a gente no HCTE e fazer a gente pensar sobre essas coisas, assim. Tem 16 professores dispostos a pensar essa disciplina, que a gente não vai conseguir dar um só de nós, né? Porque a gente vem de formações, apesar da nossa interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, todas as disciplinaridades que a gente aponta, né? A gente ainda se fez uma formação muito disciplinar. Então, é se juntando, por enquanto, que a gente vai trocar essa história. Então, acho que essa é uma missão que a Mayra botou lá para a gente, que a gente deve seguir, e é muito bom ouvir de você essa perspectiva que foi coordenadora aqui um tempo, né? Gostei muito da identificação dessa... Qual é a melhor dúvida que existe? Né? Essa é a nossa pergunta aqui no HCTE, né? Qual a melhor dúvida que existe? Gostei muito dessa ideia. E aí, com a coisa da queda do céu, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta para você, né? Que junta um pouco essas coisas, que é o seguinte. Eu já tinha tentado ler Macunaíma algumas vezes e não tinha conseguido ler. Por causa do estilo lá, enfim. E aí, recentemente, eu consegui ler o Macunaíma. E eu fui ler ele por causa de um filme sobre Macunaíma que ganhou o Festival de Brasília. E a história, né, a lenda indígena que está ligada ao Monte Roraima, isso é uma coisa legal. O Monte Roraima é cortadão, assim, né? Tem um planalto. É um planalto, assim. Então, a lenda que tem a ver com o Macunaíma, que é a coisa criadora, é de uma derrubada de uma árvore gigante que comunicava o chão com o céu e que forma tudo a partir dali, todos os rios, toda a fauna, toda a flora a partir dali, né? Então, acho que tem umas escatologias que também são para a recriação. Me lembrei, portanto, daquela sua proposta de seminário que era Levanta, Sacode a Poeira, lembra desse? Do Cienciaram. Era o 11? Então, eu fiquei com a vontade de perguntar isso para você. Assim, essa mitologia é Taurepang, pode ser esse sobre o nome dos indígenas, mas você acha que nessas perspectivas escatológicas tem também uma reflexão de refundar, reformular, né, que seja criativa também, não seja só o fim, mas seja também um começo? Porque uma das coisas que a gente discutiu aqui na mesa que Priscila propôs foi o quanto essas questões todas, que são questões
depois eu falo disso, que você não acredita que estão acontecendo, tem nos motivado a pensar coisas muito importantes para solucionar os problemas que, de fato, as coisas reais que a gente tem vivido no capitalismo, enfim, na nossa forma de organização da vida, têm produzido de negativo, em termos de lixo, em termos de poluição e tudo mais. Então, acho que isso botou boas dúvidas para a gente. Então, o que você acha também, né, aí usando a mesma reflexão, será que a ideia de que a gente está tendo um aquecimento global, a gente está fazendo essa movimentação, não é melhor a gente encarar ela como algo que nos motiva a pensar coisas mais interessantes do que, não, isso é comum, isso sempre acontece? Talvez seja uma boa dúvida. O que você acha disso? Essa é uma pergunta difícil, né, não? Ela está me perguntando porque ela também não sabe como resolver essa parada. Eu esqueci de falar um negócio que meu irmão recomendou eu falar sempre. Meu irmão é economista também, igual a mim. Ele disse o seguinte: a dúvida é muito importante. Ele disse que, inclusive, ele não acredita em duendes, porque eles mentem muito. Tem uma tendência brasileira a não gostar de doença, né? Tem outros que gostam. É duende? Pensava que era doença que você estava falando. Olha, deixa eu só dizer, tem muitos mitos indígenas de outros povos indígenas em que o mundo se acaba e aí nasce outro, né? Tem muito disso também, que é um rejuvenescimento, que é o que você está sugerindo. A derrota de um mundo é o rejuvenescimento do outro. Eu acho que isso também tem na cultura cristã, embora de um modo mais apocalíptico, né? Um dia vai acabar e todo mundo vai ser recebido por Jesus Cristo, nosso Senhor, etc. Que é a escatologia cristã, que é um derivado de uma escatologia do Oriente Médio, dos judeus e de outros povos daquela época, dos babilônicos, que também tinha isso, o egípcio também tinha essas escatologias. Então, e também o Brasil tem parecido com o brasileiro, é aquele negócio que a gente tem que inventar a roda todo dia, né? Todo dia você erra alguma coisa e tem que começar. Eu acho que tem muita coisa dentro da nossa cultura, Maria, que pode servir de inspiração simbólica para nós. Assim. A nossa cultura não tem ainda, não gosta de se tornar consciente daquilo que ela é. Ela vive assim, e por isso é que ela se repete e comete tanto erros também, né? Mas ela tem dentro dela isso, por exemplo, Darcy Ribeiro tinha uma fé danada na cultura popular brasileira. Quem é que tem fé do jeito que ele tinha? Quem é que de nós, onde é que você vai encontrar algum motivo dentro da cultura popular brasileira para dizer, nisso eu tenho fé? Porque se tem tantas outras coisas que é um negócio que puxa para baixo a cultura, não é? Quer dizer, tem esse outro aspecto da negatividade da nossa cultura. Ele tinha uma fé nesse troço de renascimento da cultura, mas ela é meio inconsciente, nós vivemos assim meio inconsciente, e produzimos faíscas de símbolos que têm que se tornar mais autoconscientes para a gente dar aquele passo fundamental para frente. Isso, eu estou dizendo isso, não é criação minha, isso é do Willem Flusser, quando ele fala do brasileiro, na fenomenologia do brasileiro, diz que o brasileiro é um ser que ele produz a sua vida sem ter consciência daquilo que está fazendo. E ele produz, e isso é que é o importante, porque a cultura tem que ser produzida inconscientemente. Você não tem que mandar a cultura fazer coisa, ela faz inconscientemente. Mas, para ela alcançar alguma coisa e criar, e transformar-se numa coisa mais positiva, mais para frente, digamos assim, concorrente com outras culturas, que é o desejo do Brasil, é de ser uma cultura que mostre ao mundo aquilo que tem, né? Ela tem que buscar alguma dessas coisas, transformar isso numa consciência. Então, eu acho que tudo isso que você está dizendo sobre vamos pegar dos renascimentos, os mitos, é uma maneira de buscar, e isso daqui é uma coisa nossa, desse HCTE, porque ela
põe as coisas em dúvidas, ela se declara não saber direito para onde vai ou o que faz, então ela tem que fazer um esforço para transformar, para ver nos símbolos daquilo que a gente faz no diuturno, ou faz no nosso modo de pensar, faz no nosso comportamento uns com os outros, e pensa as coisas, novidades que a gente vive inventando de pensar, de transformar isso por um processo de autoconscientização, num processo que ajude o resto do país a se pensar melhor. Porque tem uma das coisas da universidade que nós temos que pensar, é que é aqui onde surge o pensamento consciente. E o esforço de ser professor, de ser aluno, de ser parte da inteligência nacional, o esforço é também um privilégio. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui, seja com que salarinho que for. É um privilégio de pensar. Então, porque a maioria não tem essas condições de fazer o que nós temos, que nós temos aqui. Então, a obrigação nossa moral é de transformar isso para dar uma elevada na cultura brasileira, dar uma elevada no pensamento, dar uma elevada de trazer mais gente para poder pensar isso em conjunto, de encontrar, tanto do ponto de vista de mudanças sociais, como você fala bem, provocadas ou não pelo marxismo, pelo partido de esquerda ou não, como do ponto de vista da cultura, que ela tem que fazer isso, e que os intelectuais, os pensadores, os poetas, os influencers até, como tem agora, de encontrar os caminhos para dar uma força para o Brasil nisso. Tem muita coisa que se o Brasil não fizer isso, ele vai ficar muito mais para trás também. Essa coisa de inteligência artificial que as pessoas estão vendo, é uma coisa que nem é tão complicada assim, mas que precisa de muita capacidade de engenharia, de muita matemática para poder isso ser resolvido. E precisa de inteligência social também, para poder equilibrar esse troço diante das suas práticas que virão aí. Você vê que, eu não sei como é que está aqui ainda, mas em quase todos esses departamentos que tem por aí de ciências exatas, você quer saber uma pergunta, você tem o inteligência artificial e produz essa pergunta e vem. Se você quer estudar medicina, você não precisa mais ir para um professor. Você vai só para ver se ele dá uma coisa lá. Está tudo na inteligência artificial. É claro que você não tem uma visão crítica se você não tiver um professor ou uma, digamos assim, um esprit de corps de pessoas que têm uma certa visão crítica. Para dizer, bem, não é isso, não. Talvez não seja tanto assim. Né? Talvez você tenha que olhar desse outro lado, em que a inteligência artificial não produz essa argumentação com a completude. Mas o jeito que ela tem dado, e ela vai desenvolver ainda mais, é preciso que o brasileiro encontre meios de dominar isso também. E tal como nós dominamos o WhatsApp, o Zap, que todo mundo faz Zap um para o outro, nós temos que dominar esse negócio de inteligência artificial. Aqui também é um lugar para isso. Aqui é um lugar que a gente pode atrair um professor, um técnico dessa coisa e dar aula. Deixa eu dizer mais só uma outra coisa sobre isso, Maria, que é importante aí para nós pensarmos o futuro. É que o Brasil é burocrata demais. Demais. Aqui no Brasil, aqui no nosso HCTE, teve um gênio matemático aqui, um dos caras que melhorou a visão do cara que escreveu sobre a indecibilidade e a incompletude, como é? Kurt Gödel. Ele estava aqui, essa pessoa. Ele dava aula de graça aqui. Depois ele recebeu, e eu era o coordenador junto com o Pinguelli, e nós conseguimos que o reitor desse uma bolsa para ele. Depois tiraram a bolsa dele. Gregory Chaitin. Aí nós não conseguimos manter um cara aqui em qualquer lugar. Hoje ele está na Universidade de Marrocos, que o rei ganhando assim, tipo $30 mil por mês, para dar aula de matemática, para entender o que é indicibilidade no Kurt Gödel. E nós não conseguimos fazer isso. Tem também outra pessoa. A mulher dele é uma das que mais entende de epistemologia no mundo. Algumas alunas dela sabem aqui, está vendo alguém dizendo graças, que era a Virginia Chaitin.
mas tem que fazer concurso, tem que não sei o que mais. Ninguém mais faz concurso com 75 anos. Então, Greg Chaitin está lá na Universidade de Marrocos, o rei é que recebeu ele está dando aula para um grupo de 10 marroquinos que querem entender inteligência artificial. E a Virgínia também está dando aula lá. Mas eles querem estar no Brasil, entendeu? E no Rio de Janeiro, e todas as cidades do mundo. Enfim, tem essa coisa que é importante que a gente pensar, que esse departamento, pela liberdade que se dá a si mesmo, às vezes até irresponsavelmente, é capaz de ir além dessas burocracias que tem, que pode servir de exemplo de como criar uma universidade que não seja tão burocrática, que seja capaz de pensar, de trazer pessoas inteligentes para cá, para dar aula, para trazer seu aporte importante, né? Mércio, nós temos agora uma questão pela Lúcia. Não? Então, pela Joane Reis. Não, fica em pé. Oi, Joane. Na verdade, eu vou primeiro fazer pergunta em nome do meu neto, de 6 anos, prestigiar ele, porque ele está acordado desde 6 horas da manhã. E herói, agora que ele pegou no celular que eu deixei. Eu estou pegando a guarda dele, né? Então agora estou nessa função mãe. E essa geração, eles fazem muitas perguntas. E na escola, me parece que ele ficou mais confuso do que entendeu. Então, você tem como explicar para ele, numa linguagem bem simples, assim, por que não é mais índio, é indígena, é povos originários? Toda hora ele gritava de lá, povos originários! E aí ele quer entender um pouco isso. E quando ele chegou, tinha um vídeo ali e tinha uma espécie de ritual. Aí tinha, assim, tipo wrestling, sabe? E vó, eles estão brigando. Eu falei, não, eu acho que é alguma cerimônia, eu também não sei. Então, se você pode falar um pouco disso, se é uma cerimônia, se é um ritual, por que eles fazem isso, se tem alguma coisa na nossa cultura, né, que seja... Não sei se dá para falar sobre isso, né? Tipo... uma cerimônia parecida, alguma coisa assim. E a minha pergunta, já emendando, você falou, antes de falar dessa capacidade que o Brasil tem, né, de unir o judeu e o árabe na mesma rua e tal, você falou alguma coisa antes que foi rápido, eu estava dando atenção a ele e não consegui pegar. Você falou sobre experimentação na América Latina, você falou, se o mundo tem solução, a solução é aqui. Acho que você falou alguma coisa assim. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso e, de repente, listar aí assim, uns 3 argumentos, o porquê dessa sua perspectiva, por gentileza? Sim. Olha, como é o seu nome? Matheus. Você está perguntando uma coisa que eu também me pergunto. Por que chama agora de indígena e não índio? E por que chama povos originários? Opa, tem um indígena aí que pode falar. Ela pode dar a resposta para você, então. Está muito boa essa resposta. Deixa eu tentar, então, ver aqui. Por que a América Latina... também um negócio meio Darcy Ribeiro, né? É uma coisa assim meio...
digamos assim, o utopismo brasileiro. O brasileiro tem dentro de si, isso eu escrevi no Brasil Inevitável, 3 possibilidades de pensar que tem cada um dentro de si. Uma é de ser um sujeito utópico, outra é de ser um sujeito conservador, e outra é de ser um sujeito aberto ao mundo. Então, ele é conservador também. Todo brasileiro tem dentro de si um conservador. Todo brasileiro tem dentro de si uma vontade de que aqui é o paraíso, que aqui é alguma coisa especial e que o brasileiro tem uma coisa especial. E todo brasileiro tem essa vontade de ser aberto para os outros, ser liberal. Então, essas 3 coisas políticas, esquerda, direita e centro, ou liberal, esquerda, direita e liberal, seja o que for, está dentro de nós. Isso quem nos trouxe está desde José Bonifácio. Aí meus alunos viram isso, porque alguns deles viram quando eu estava escrevendo o Brasil Inevitável, eu dava os capítulos e as pessoas liam e ficavam comentando e mudava. Então, está dentro de nós isso. Não pense que você, Maria, porque é uma marxista, que você não tem coisa de conservador, nem tem coisa de liberal. Você tem, sim, senhora. Você quer esconder, mas você tem. Então, isso é alguma coisa que está dentro de nós. E essa mistura é algo especial, é tal como a mestiçagem brasileira. Traz alguma coisa especial no mundo, um olhar especial para as coisas que o mundo tem, que ele pode imitar. E o Brasil, quando o brasileiro, assim, o brasileiro comum, quando começa a imitar alguma coisa, não quer nem saber se ele está sendo alienado, se ele está sendo alguma coisa diferente, um boboca imitando. Ele está imitando porque é aquilo. Vem para mim que eu aceito. Tal como eles aceitaram os italianos em São Paulo, na Bahia aceitaram os espanhóis que vinham, toda a pobreza que vinha de fora eram aceitáveis, se incorporavam, se casavam na outra geração. Então, tem essa é a primeira coisa fundamental, é que a mestiçagem brasileira que se deu, o modo em que ele se abre para o mundo. No México, você não vê isso, que é um povo muito mestiçado também. Mas ele não tem essa abertura toda que tem. Eles têm muita ironia, têm um humor debochado e irônico para tentar fugir disso. O único humor debochado e irônico que o Brasil tem é esse que vem do Ceará, que Chico Anísio e Dedé e Didi trouxeram para cá, que é aquele de debochar de tudo assim. Mas a ironia brasileira é uma ironia de aceitabilidade. Então, essa é uma das coisas, e o Darcy via isso, muita gente vê isso, não é só o Darcy. O Stefan Zweig, que é esse judeu que era a pessoa mais popular, o maior escritor nos anos 30, que veio aqui para o Brasil, com medo de que, já que a sua própria família da Áustria tinha sido já levada pelos alemães, e ele tinha medo de que os alemães iam conquistar tudo, nessa época que os alemães estavam bombardeando a Inglaterra e parecia que eles iam tomar de tudo, terminou se suicidando aqui. Mas antes ele viajou em várias partes do Brasil, foi no Nordeste, na Bahia, foi na Amazônia, foi no Rio Grande do Sul, foi em São Paulo, e escreveu esse livro chamado Brasil, o País do Futuro, que a gente fica aqui gozando de que esse é só um gringo que não está vendo a desgraça que é o brasileiro, mas se você for olhar direitinho, você vê que tem ali dentro do brasileiro, que depois outros escreveram, como Vila Inflúcio, na fenomenologia do brasileiro. Então, eles veem alguma coisa especial que está acontecendo aqui. Segundo lugar, o Brasil tem... Aí é um negócio, assim, digamos, matemático, geográfico. Olha o tamanho do Brasil. Olha a quantidade de terras que tem o Brasil. Olha quanto é que... Você diz, também outra coisa, esse negócio de desmatar. Estão desmatando a Amazônia. Vão parar já de desmatar, pessoal. Não se apressa. Eles desmataram até agora, nesses 5 séculos, 15% da Amazônia. Aí 85% da Amazônia está em pé. E daqui a pouco, toda a necessidade desse pessoal de agronegócio, que muita gente aqui tem uma aluna que odeia o agronegócio, uma minha aluna, eu digo, olha, daqui a pouco o agronegócio, como em outras coisas, vai diminuir o seu tamanho, vai começar a ajeitar o jeito da terra se autorreproduzir, vai diminuir a quantidade de agrotóxicos negativos e tóxicos para a saúde das pessoas. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Então, tem territorialmente, geograficamente, um paraíso aí na vida. 2 exemplos, né?
Terceiro, ai, ai. Eu vou pensar mais outro dia o terceiro. Os dois já são bastante amplos. Tem um negócio desse amor, viu? Esse negócio de que, em tudo isso, tem um negócio do amor brasileiro, de aceitar o outro e de ser... que a gente pode achar que é um pouco piegas, que brasileiro tem um pouco de pieguice, porque, etc., diz que gosta um do outro, mas existe isso. Pensa bem a relação do brasileiro com o argentino, né? Tem algum argentino aqui que eu posso insultar? Não. Não. Então eu não vou insultar a Argentina. Mas eles vêm para cá e eles assim ficam encantados com esse negócio. Olha que os argentinos é um povo assim mais louco do que a gente, parece ser, não é? Tem um jeito assim, mas eles vêm aqui, fica com um lado. Ontem foi o jogo do Brasil, aí o Messi falou, mais um exemplo de brasileiro sendo agressivo com a Argentina. Messi. Não existe isso, né? Mais eles têm sobre nós do que a gente com eles. A gente aceita muito mais os insultos que eles cometem contra os brasileiros do que a gente tem para eles. É um pouco de inveja, né? Mércio. Eu já estou delirando, então, portanto, eu acho que está quase na hora de terminar. Tá. Professor, já que você ficou me devendo uma e a Tainá respondeu a outra... Isso é o amor, a terceira é o amor. O amor, tá. Teve um momento que você falou do Davi Copenhague, você falou assim, em algum momento, estava descrevendo, né, a trajetória dele, assim, em algum momento ele resolveu ser homem branco brasileiro civilizado. Você pode definir civilizado? Não, eu estou falando Copenhague, não é? Ele estava crescendo no posto indígena, no meio, mais ou menos era como fosse desses jovens órfãos que terminam sendo criados numa aldeia por algumas pessoas. No caso, era o pessoal da FUNAI que estava meio que criando ele, né? Ele passou uns tempos só dentro da FUNAI aprendendo português e aprendendo a usar o rádio, a transmitir, a não sei o quê. Algum desses funcionários da FUNAI ajudou ele a aprender a ler e a escrever, depois ele foi para uma escola. Então, tudo parecia que ele estava entrando para o caminho de ser um brasileiro não indígena, entendeu? E viver no mundo do Brasil e deixar de lado, como vários indígenas aconteceram na história, né? Ao longo desses últimos anos, mas mesmo antes, no passado, em que houve uma passagem. Como há em todas as culturas uma passagem de certo número de pessoas para a cultura que está ao seu redor. Então, ele parecia que estava indo lá, até que ele então, é civilizado nesse sentido que eu disse, em oposição ao que não é. Não tem nenhuma categoria, nenhum um julgamento de valor, um juízo de valor nisso. Era o contraste, uma categoria social em relação a outra. E ele viu que não, que ele tinha algo mais, e tinha uma inspiração. Aí ele foi conversar com os avós, uma coisa assim, com um grande xamã, e de repente ele sentiu essa vocação de ser xamã. Porque ser xamã ou pajé, como a gente diz, é uma vocação. Não é qualquer um que pode fazer isso, porque você ser xamã e pajé é um negócio que faz você sofrer pra caceta. Você tem que imaginar e conversar com esses espíritos que estão aí. Alguns são espíritos malévolos, são espíritos do mal, são espíritos que querem te perturbar a vida, e você sofre muito por isso. Então, você tem que fazer certas dietas, tem um monte de coisas que faz para você ser xamã e pajé. Então, você tem que ter uma vocação, você aguentar o tranco, né? Para poder você ser um xamã. Aí ele resolveu ser. E, ao mesmo tempo, trafegar no mundo dos brancos. E isso que ajudou a espalhar a notícia da importância dos Yanomami para o resto do Brasil. Isso e muitas outras pessoas. Teve um jornalista chamado Andujar, Cláudio Andujar, que foi muito importante para demarcar. Veja bem, a terra dos Yanomamis é do tamanho de Portugal, tem 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares são 90 mil quilômetros quadrados. O estado do Rio de Janeiro tem 24 mil quilômetros quadrados. Então, é quase 4 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Para uma população que vem crescendo, mas uma população que tem vazios imensos ali. Então, os olhos de todo mundo sobre eles é grande. E eles têm que ficar agora na possibilidade de defender isso. Eu acho que o Copenhague entrou nessa daí de ser mais ou menos como faz
o Raoni em relação aos Kayapó. Não é o Copenau não é um homem velho, acho que deve ter agora uns 60 anos. O Raoni tem mais de 90, então já virou uma figura quase mítica, né? Mas ele decidiu por isso, sem abrir mão do fato de que ele vai aprendendo coisas, né? Essa relação com o Bruce Albert é uma relação muito interessante de amigos que trocam mensagens, informação. Ele está curioso em saber o que é a França, o que é o Brasil, o que é não sei o quê. Ele não perde a sua curiosidade de índio em relação ao que é essa cultura. E ele também absorve parte da cultura brasileira, necessariamente. Ele é consciente disso também. Por isso é que ele sabe falar e em português, além de falar correntemente em Yanomami, em 2 ou 3 línguas. E Yanomami não é só uma língua, são algumas, tem 3 ou 4 línguas que são incompreensíveis entre si, assim. Incompreensível no sentido entre italiano e português. Você entende italiano, mas não tanto, né? Vai ver um filme italiano sem ter aquela letrinha para ver se acompanha tudo. Ou se for um italiano lá do sul, na Sicília, aí você não entende nada mesmo, né? Então, mas ele aprende, ele sabe dessas coisas e tem rivalidade com outros líderes indígenas, entendeu? Também não pense que aquilo é uma unidade perfeita, não é unidade nada, tem rivalidade para danado ali. Então, para segurar as pontas, etc., a presença também de antropólogos e de gente que trabalha com eles é muito importante, inclusive da Igreja Católica, não é? Tudo isso é que esse é o Brasil. Não pense que o Brasil é unidade em lugar algum. O Brasil é confusão em tudo, até dentro da sua alma é confusão, né? Mas você tem que se relacionar desse modo, ter certeza de que assim é a melhor maneira. Gente, Priscila e Renata, e depois a gente encerra, porque já estamos adiantados. Professor, um prazer te ouvir, né? E eu vou aqui fazer uma pergunta meio de cunho pessoal e acabar derramando, né, transbordando toda a minha ignorância, né? O senhor falou, em um dado momento, que todo brasileiro é utópico, conservador e aberto ao mundo. Liberal. Né? E aí, nas suas falas, elas realmente assim deram nó variados e múltiplos, né, na minha cabeça. Porque, ou seja, e você fez uma analogia com uma perspectiva de direita, uma perspectiva de centro e uma perspectiva de esquerda. Nas suas falas, eu vejo bem direita e centro. Eu gostaria de saber quem é o Mércio de esquerda. Olha, o Mércio de esquerda é aquele que acha que o povo brasileiro vai se elevar um dia, e não vai ser por vias do marxismo, vai ser por vias do crescimento cultural e desenvolver o país. Esse é o meu ponto de vista de esquerda. É que a cultura popular, o jeito do ser do brasileiro, precisa encontrar o caminho para eles se elevarem, concorrer com a classe média, que está ficando cada vez mais autossuficiente, e, nessa concorrência, criar algo de novo. Aí o Brasil vai dar um salto à frente. Em outras palavras, esse é o meu lado esquerdo. Meu lado esquerdo também é de achar que os povos indígenas que detêm 14% do território brasileiro têm toda a legitimidade para fazer isso, para continuar, como sempre, com povos indígenas. E, inclusive, com a capacidade de dialogar com outras, de se casar, de viver na cidade, de viver na aldeia, de ter essa potencialidade de ter várias experiências de vida como povos indígenas. Eu não sou a favor de greve. Eu acho, tenho que dizer o seguinte, deixa eu dizer o que é que vai acontecer agora. Não vai ter dinheiro para a universidade, então não me inventem uma greve, pelo amor de Deus. Estou dizendo isso para você, Maria, não invente uma greve. Não invente. Inventaram uma greve em fevereiro de 2015, que só fez destruir a Dilma Rousseff. Inventaram uma greve porque ela tirou 6 bilhões do Ministério da Educação, que precisava, que não tinha dinheiro, estava furado ali.
Aí entrou todo mundo em greve, passaram 3 meses aqui numa greve. Eu disse, pelo amor de Deus, não foi greve, não. Então, não faça mais greve. Então, isso é direita ou é uma super esquerda? Estão fazendo aqui uma tentativa de pergunta rápida, só que não. Muita coisa da sua fala me é bem provocativa, principalmente por esse lado da direita, né? Mas eu não vou entrar nisso, não. Quando você fala, quase que dicotomicamente, mas eu também penso de uma maneira ampliada, entre a preferência pela elevação ao invés da queda, ou da questão da cultura brasileira, e eu também aí coloco a própria ecologia, no sentido do território brasileiro ser tão vasto e tão diverso, né? E penso também nessa união dessas duas questões como o grande poder do Brasil, né? E indo mais adiante, pensando numa epistemologia brasileira, do borogodó, do samba rock, da gambiarra, da alegria, você acha possível e necessário haver dentro de nós e também num desenvolvimento universitário que seja, etc., a figura do mediador epistemológico? Porque como é que você vai juntar e fazer conversar epistemologias tão diversas, se você, dentro de você, não tem essa abertura? O brasileiro, você já disse que tem essa abertura. Mesmo uma pessoa que não chegue à universidade, ela tem o seu saber popular, que cada vez está sendo mais reconhecido. Mas como é que a gente pode ter abertura no sentido de sentar numa mesa e conversar abertamente essas 3 ou mais variadas formas políticas ou culturais, sem que um se sinta ofendido, né? Eu acho que isso falta ao brasileiro, né? Eu não sei se falta algumas conjuntos de brasileiros, enfim. Não sei se eu me fiz entender aqui. Fez-se. Deixa eu ver qual é essa questão aí, como pode ser resolvida. São momentos raros em que 3 pessoas diferentes conseguem dialogar. São momentos raros, não é? E quanto mais erístico fica a situação, mais disputada, aí fica impossível, né? Mas há esses momentos já houve maiores momentos assim, em que a inteligência nacional discutia até coisas, né? Que pensava projetos ou que simplesmente discutia as coisas. Tinha um clima de diálogo, mais ou menos, né? Eu acho que o que estragou o Brasil foi a ditadura militar. Não exatamente pelas mesmas razões que você fala. É por uma questão cultural, eu acho. Ela trouxe uma atitude ela trouxe uma atitude positivista ao mundo que fez com que, digamos assim, esgarçasse o potencial de tolerância que há no brasileiro. E isso durou tempo demais. Você vê que, em todo esse período, mesmo na ditadura Getúlio Vargas, havia conversa entre as pessoas. Entendeu? Havia conversas nos mais radicais do Partido Comunista com esse pessoal que estava junto ao Getúlio Vargas. Havia mediadores, o Ministério da Educação com... Era Alckmin que era o Ministério da Educação naquela época? Um Alckmin, não esse Alckmin aí, esse picolé de chuchu, um Alckmin, um mineiro, que era, eu acho que era o ministro da Educação, onde trabalhava o Carlos Drummond de Andrade, onde fazia não sei o quê, havia diálogo, foram criadas coisas de esquerda e coisas de direita nesse período. Então, havia como se tivesse um projeto do Brasil que incluía direita e esquerda, tal como no período de Zé Bonifácio, naqueles primeiros anos. Aí depois, eu acho que a presença dos militares e o tempo muito longo, assim, acirrou um troço que de lá para cá a gente não consegue dialogar mais direito. E um lado quer ter a potência, quer ter o domínio sobre o outro.
Então, não há um jeito de você criar um projeto que tenha uma certa solidez para frente, né? Eu acho. Entre nós, já houve até entre o nosso HCTE, já teve momentos, tinha uns momentos muito bons, a Mayra pode lembrar disso, onde cada professor vinha para dar sua aulinha para os alunos na quarta-feira, em que todos os professores vinham, pelo amor de Deus. E se dialogava com os colegas, assim, mais diferentes. Assim, eu tenho resistências a vários colegas aí, e eles a mim, e outros mais que eu nem sei que tem também. Mas se dialogava, tinha alguma coisa, olha, eu penso desse jeito, talvez eu não... Eu estou aberto a pensar de um outro modo. Então, é claro que eu não sei se tem que ter um mediador, como você falou, talvez tenha, porque seja impossível, ainda não tenha. Nós estamos vivendo um momento que é de disputa, um momento erístico, não é um momento de dialética do diálogo, é dialética da erística, do pau, eu odeio você e pronto. Entendeu? Então, aí não dá, mas tem que haver isso. Na universidade tem que haver isso de novo. De você aceitar que essa pessoa pensa assim, um pouco diferente de você, né? Ou não acredita nesse negócio de Covid, ou tal. Todos esses troços que eu não acredito, né? E fiquei surpreso dos meus colegas acreditarem que a tal da vacina era e que não podia tomar hidroxicloroquina. Pelo amor de Deus, você não podia tomar hidroxicloroquina? Todo mundo por trás do pano tomando hidroxicloroquina e ivermectina, dizendo que não tomava. Todo mundo? Não. Mas há uma grande parte que eu vi os meus colegas fazendo isso. De todo modo, eu acho que tem que... Não sei se aqui vai ser criado, viu? Porque a gente vai estar nesse troço todo. Aí agora está aqui o Lula, está o Bolsonaro ali. Agora vem o Milei. O Milei vai estourar a boca do balão daqui a pouco, entendeu? Se der minimamente certo, eu estava aqui falando com o Alex, será que dá certo? Pode ser que dê minimamente certo esse troço. Aí o Brasil vai enlouquecer de raiva com eles. Daqui a pouco a gente faz uma guerra contra a Argentina. Já pensou? Não é mais de futebol, é de porrada. Ok, então eu não sei, é uma pergunta muito boa, mas eu acho que aqui tem uma possibilidade do diálogo, entendeu? Olha, eu penso desse jeito, eu sou marxista, penso desse jeito, eu sou um transmarxista, eu sou um pré-marxista, eu sou um liberal, eu sou um conservador. Tem que pensar isso. E se os brasileiros intelectuais pensarem que eles carregam dentro de si essas três coisas que eu coloco no meu livro, vai melhorar a situação. Porque você vai ver assim, bom. Enfim, é isso. Mércio, muito obrigada. A gente fica assim... A experiência no HCTE foi muito, muito interessante te ouvir sobre o HCTE. Né? Você tem uma experiência muito aprofundada do programa, dos sistemas de pensamento do programa. Né? Você consegue compartilhar isso com a gente de uma forma muito crítica e muito positiva também. Então, eu gostaria de sublinhar essa capacidade que o HCTE tem e precisa manter de se abrir à escuta de todos os sistemas de pensamento, o sistema de pensamento meu, o sistema de pensamento da Priscila, o sistema de pensamento do Mércio, da Renata, da Carla, dos jovens que estão chegando, como a Tainá, da Joane, cada um de nós é um sistema de pensamento absolutamente... eu não quero usar essa palavra, mas eu vou usar, é idiosincrático mesmo. É algo singular e, ao mesmo tempo, completamente aberto, e aí eu quero aproveitar essa qualidade que o Mércio colocou dos brasileiros, né? Aberto, porque realisticamente ele se abre às costuras. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente fechar o dia com esse painel, esse repertório absolutamente diverso de visões que a gente teve aqui hoje. Certamente eu queria ser uma mosquinha em cada conjunto de mesinhas dos botequins filosóficos hoje à tarde, para conseguir ouvir
o que rolou nas mesinhas, mas que a gente continue sendo assim, plural. Muito obrigada, Mércio. Maravilha, querido. Obrigada.